Sejam todos bem-vindos a mais este momento de culto, terceiro domingo após Pentecostes. Que Deus, em sua graça, abençoe a cada um de nós, para que possamos guardar a sua santa palavra em nosso coração. Amém. Nós vamos iniciar invocando o nome do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos acheguemos diante da santa presença de Deus com humildade e confissão, confessemos ao nosso Pai Celeste os nossos pecados, sabendo que Deus nos recebe e estende o seu perdão. Senhor Deus e bondoso Pai, nós reconhecemos que somos pecadores, que ofendemos a Ti diariamente. Estamos aqui diante da Tua santa presença com humildade para confessar os nossos pecados e pedir que Tu tenhas piedade e misericórdia de nós e não olhes para os nossos pecados, mas olhe para o que Cristo fez por nós lá na cruz. E então, por graça e por amor, estenda o Teu perdão. Amado Pai, nós pedimos, em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. O nosso Deus e Pai promete o perdão dos pecados a nós, sempre que arrependidos nós nos achegamos a Ele. Por isso, a todos aqueles que estão verdadeiramente arrependidos e confessaram os pecados a Deus, eu anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os pecados de vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para hoje é o salmo número 91, versículos 1 até o 10. Salmo 91, versículos 1 até o 10, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Até aqui a leitura do Salmo. Nós vamos orar. Gracioso Pai e amado Deus, nós te agradecemos por podermos estar aqui neste momento de culto. Pedimos a Tua bênção para que possamos guardar a Tua santa palavra em nosso coração, para que possamos refletir sobre os Teus santos ensinamentos e, guiados pelo Espírito Santo, possamos buscar fugir do pecado, buscar fazer aquilo que Te agrada. Bondoso Deus, nós oramos humildemente em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós vamos cantar o primeiro hino. Promessa
Leitura da epístola para este final de semana, texto de Romanos, capítulo 6, versículos 12 até o 23, que diz assim: Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui a leitura da epístola. Nós seguimos com mais um hino.
Texto do Evangelho para este final de semana, Mateus capítulo 10, versículos 21 até o 33, que diz assim: O irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Até aqui a leitura do Evangelho. Confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós seguimos com mais um hino. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Liberdade é algo que todas as pessoas desejam. Paulo fala bastante sobre liberdade. É interessante notar que Paulo passou muito tempo preso. Ele passou o tempo preso nas tradições, nas leis cerimoniais e até em prisões civis. Nos seus relatos, ele nos fala sobre a sua liberdade. E claramente, a liberdade que mais importava para Paulo era a que Deus lhe havia dado. Deus havia libertado ele para viver na graça. Em muitos momentos, ele relembra isso e fala da importância que tinha essa libertação para a sua vida. E é sobre liberdade que Paulo fala em Romanos capítulo 6. A epístola para este terceiro domingo após Pentecostes é Romanos capítulo 6, versículos 12 até o 23. Nós vamos meditar nesse texto hoje, mas primeiro é importante nós relembrarmos o que é que Paulo diz no início dessa carta, no início deste capítulo. E ele fala bastante sobre a obra de Cristo por nós. Ele fala que Cristo nos salvou, nos deu liberdade, e essa liberdade Cristo conquistou para nós com sua morte e com a sua ressurreição. Sendo assim, nós não somos mais escravos do pecado, por causa da obra de Cristo, a obra redentora do nosso Senhor. Nós estamos mortos para os pecados, mas vivos para Deus. E então, Paulo termina essa primeira parte do capítulo 6 dizendo assim: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E na sequência do texto, quando nós entramos na leitura para este final de semana, no versículo 12 em diante, Paulo começa a falar sobre a importância do cristão resistir ao pecado e então servir a Deus. E essa importância na resistência ao pecado, obviamente, não é para nós ganharmos favor de Deus ou para nós conquistarmos a salvação. Ou seja, Paulo não está dizendo para nós resistirmos o pecado para Deus nos salvar. Pois como nós vimos, Paulo já preparou o terreno. Paulo já falou no início do capítulo de que Cristo nos salvou. Com sua morte e ressurreição lá na cruz, Cristo conquistou a liberdade para nós, liberdade do pecado. Cristo conquistou a vida eterna. Cristo nos libertou para servir. E então, com essa liberdade que Cristo conquistou para nós, nós temos uma nova vida. E essa nova vida não deve ser vivida na perdição e na miséria do pecado. Por isso, o apóstolo nos diz para resistir ao pecado. Resistir porque o pecado causa muito mal a nós e a todos aqueles que estão à nossa volta. É importante nós lembrarmos que nós não podemos nos entregar ao pecado e depois simplesmente resolver abandoná-lo. Lembremos, o pecado escraviza. O pecado afasta de Deus. E com isso, ele leva à morte eterna. O pecado é perigoso, nós não podemos brincar com o pecado, nós temos que fugir dele, nos afastar, resistir ao pecado. Essa é a orientação de Paulo para nós em nossa vida. Porém, mesmo ele nos instruindo nisso tudo, nós sabemos que, por termos uma natureza corrompida pelo próprio pecado,
É muito difícil resistir o domínio do pecado em nossa vida. E o apóstolo Paulo sabia disso também. É por isso que ele próprio fala das suas lutas, das suas dificuldades. Paulo mesmo reconhecia suas fraquezas e a dependência que ele tinha de Deus para poder lutar contra as tentações, lutar contra o pecado. Por isso, nós precisamos sempre lembrar, sempre de novo, que nós temos uma nova vida. Deus, em sua graça, em seu amor, concedeu a nós uma nova vida. E Ele também dá a nós a força para resistir ao pecado. Certa vez, Paulo disse assim: quando eu penso que eu sou forte, aí é que eu sou fraco. E quando eu penso que sou fraco, aí é que sou forte. Paulo estava querendo dizer que quando ele confia nele mesmo, as coisas certamente vão dar errado, porque aí ele realmente está fraco. Mas quando ele reconhece a sua fraqueza e confia em Deus, aí sim ele está seguro, pois somente em Deus é possível haver verdadeira segurança. Em nosso texto, Paulo nos mostra que nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Versículo 14. A lei mostra a nós os nossos erros. A lei mostra para nós aquilo que nós deveríamos fazer e nós, infelizmente, não conseguimos. Nós pecamos. Isso é o que a lei faz por nós. Mas a lei não tem capacidade, não tem força para nos fazer resistir ao pecado. A força para resistir ao pecado, para lutar contra o pecado, vem da graça. É por isso que Paulo diz: vocês não estão mais debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. E a graça de Deus nos fortalece, a graça de Deus nos guia na luta contra o pecado. Paulo ainda acrescenta que, graças a Deus, nós obedecemos ao próprio Deus. Versículo 17. Paulo ali está falando sobre a fé. Essa obediência que Paulo fala nesse versículo é a fé que o cristão tem. Com a fé em Deus, ele pode confiar em Deus. Ele pode procurar viver melhor. Pode procurar lutar contra o pecado. Então, nisso tudo que Paulo mostra para nós, nós podemos perceber claramente que nós recebemos a força para servir a Deus do próprio Deus. Sendo assim, esse resistir ao pecado, esse servir a Deus que é tanto pedido a nós, é na verdade viver a graça que Deus deu a nós. Deus chama a cada um de nós para servi-lo. Isso é uma honra para nós, poder servir o Deus Todo-Poderoso. Deus nos chama para isso. Novamente nós vemos, é Deus quem age, Deus quem nos busca, quem nos fortalece para podermos viver, para podermos servi-lo. Como Paulo diz, o pecado não mais domina sobre nós. A graça de Deus é que nos domina. E esse servir a Deus precisa ser completo. Paulo fala sobre isso também. Portanto, nós vemos que não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos escolher servir o pecado e depois voltar para Deus. Nós precisamos nos entregar completamente a Deus. Servir a Deus como servos verdadeiros. Servir de coração. E Paulo diz no versículo 19: assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Ou seja, a nossa vida como um todo precisa ser um servir a Deus. Esse servir é a santificação do cristão, que é a obra do Espírito Santo. Então, mais uma vez, repito, esse servir, esse viver para a honra e para a glória de Deus
é a obra de Deus em nossa vida, é o Espírito Santo que age em nós, nos dá forças para resistir ao pecado e servir ao bondoso Deus. Sendo assim, com a nossa vida, nós honramos a Deus pela liberdade que Cristo, nosso Senhor, conquistou para nós com sua morte e com a sua ressurreição. Pois, com a sua obra, o nosso Senhor assegurou para nós a vida eterna nos céus. É isso que Paulo diz no versículo 22, quando ele fala assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Portanto, enquanto nós aguardamos o nosso dia de partir desse mundo, nós somos chamados por Deus para servi-lo aqui, para viver de tal forma que mostremos às pessoas o seu amor, para testemunhar com palavras e com ações. Deus, em sua graça, nos libertou da escravidão do pecado. Deus nos chama para servi-lo e nos dá forças para fazer isso. O Santo Espírito habita em nós e nos move a servir a Deus enquanto esperamos o momento de estarmos com Deus na eternidade e lá podermos servi-lo perfeitamente por todo sempre. Deus abençoe a todos nós, para que, guiados por Ele, possamos resistir ao pecado e servi-lo aqui neste mundo. A palavra servir foi repetida inúmeras vezes nesta mensagem. Talvez você pode estar se perguntando, mas como é que eu faço isso? Como é que acontece esse servir na prática? O que é esse servir? A resposta é bastante simples. É tudo. Paulo, certa vez, disse aos coríntios: se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Simples assim. Agora, nós somos livres para servir com a nossa vida. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Nós seguimos com mais um hino. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Dores e tristezas, tudo passará, pois a luz divina tudo desfará. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Amparemos todos por amor a Deus, não nos afastemos dos caminhos seus. Quando vem a ceifa, muito Deus dará, e por sua graça nos receberá. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Caminhemos firmes, sempre até o final. Vitorioso é o guia, derrotado é o mal. Cristo é segurança, nossa proteção. Dele obtemos graça, paz e salvação.
Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Pai, a ti cantamos com prazer louvor, e ao teu Filho amado e ao Consolador. Nosso Deus triuno, vamos celebrar, caminhando alegres, hoje sem cessar. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Nós vamos orar. Bondoso Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos e te louvamos por todas as bênçãos que tu colocas na vida de cada um de nós. Te agradecemos por este momento de culto, por podermos ouvir e meditar na tua santa palavra, por podermos ter a certeza do teu perdão, a certeza de que Cristo nos resgatou das garras do pecado, nos deu nova vida para que possamos servir a ti. Pedimos que o teu Santo Espírito guie a cada um de nós, para que de fato possamos servir a ti, possamos viver aqui neste mundo para a tua honra e para a tua glória. Bondoso Pai, também pedimos o teu cuidado aqui neste mundo. Nós ainda somos imperfeitos, somos pecadores, temos as nossas dificuldades. Pedimos então que tu olhes com carinho para cada um de nós em nossa vida, olhe para as nossas dificuldades. Tu conheces o nosso coração, tu conheces as nossas preocupações e angústias. Pedimos, estendas a tua mão protetora sobre nós, cuide de nós, guie-nos para o que é bom, para o que é correto. Pedimos também que tu olhes com carinho para aqueles que estão de luto, para aqueles que sofrem, para aqueles que estão enfermos. Pedimos, estendas a tua mão protetora sobre cada um, cuide, ampare e proteja. Gracioso Deus, nós oramos na certeza de que, por tua graça e por teu amor, tu ouves as nossas orações. Nessa certeza, nós suplicamos, se é para a tua honra e glória, atenda os nossos pedidos, pois nós, humildemente, oramos em nome de Cristo, nosso Senhor, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe a todos, que o Santo Espírito continue guiando a cada um de nós para que possamos de fato lutar contra o pecado, que possamos servir a Deus aqui neste mundo. Deus abençoe a todos. Amém. Nós concluímos com mais um hino.